Jesus subiu ao céu. E a Bíblia diz que o próprio Senhor, Ele dava o crescimento dos santos da igreja conforme a sua necessidade. Então vocês vão crescer, e não um pouco. Amém. Mas isso será dado conforme a necessidade. Então não se preocupe, porque Deus Ele tem o melhor para a vida de vocês, para a vida dos que administram juntamente ao seu lado, da diretoria desta igreja. Contudo, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida. Amém. E como foi dito pelo irmão Alex, ele disse que o culto começou desde que quando nós acordamos, né? Desde que nós nos levantamos, nós já estávamos prestando o nosso culto a Deus. Por quê? Porque já havíamos nos programado para estarmos aqui. E quando nós nos programamos em estar na casa de Deus, daí então já começa o nosso culto. Nós começamos a louvar, nós fazemos um propósito de jejum, nós começamos a adorar a Deus, a meditar na palavra, para que quando nós chegarmos no templo, Deus, através da sua presença, Ele manifeste a sua glória. Eu aprendi desde muito cedo com uma irmã, e ela dizia assim: olha, meu filho, desde que eu aceitei Jesus, que morava em uma fazenda, a igreja não ficava perto da minha casa, andávamos quilômetros para irmos para o culto. Mas quando era o dia de culto, nós ficávamos nos preparando. E naquele tempo, muitos de nós não sabíamos ler. E ela disse igual a mim, eu não sabia ler. Mas eu ficava com a Bíblia aberta, adorando a Deus, fazendo as tarefas de casa. E quando chegava a hora de ir para o culto, eu pegava a minha lamparina, o candeeiro, e saía pelo caminho juntamente com os irmãos para a igreja. E nós saíamos pelos caminhos de canaviais, lugares esquisitos, mas por onde passávamos, todos que nos viam reconheciam que era o povo de Deus que estava passando por ali. E quando nós chegávamos na igreja, glória a Deus, Deus manifestava a sua glória, que não era nem preciso ter um pregador de renome, um cantor de fora, para que a glória de Deus descesse, porque nós já estávamos prontos, preparados, e como dizem por aí, estávamos querendo também sentir a presença de Deus. Então não é necessário exportar pregador, cantor, para sentir a presença de Deus. É preciso acreditar que Deus Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Quando nós nos dedicamos a estar na casa de Deus, no mínimo Deus se revela em 3 momentos e manifesta 3 atributos. Deus, Ele através da sua onisciência, Ele entende, nos conhece, sabe do que nós precisamos. Deus, pela sua onisciência, Ele entende a nossa necessidade. E quando Deus Ele enxerga, Ele vê, Ele percebe do que estamos precisando, Ele usa do seu segundo atributo, que é a sua onipresença. Ele se faz presente no meio de nós. Ele entra dentro da situação, Ele arrebenta com tudo, quebrando as muralhas, destrói os empecilhos, e Ele se utiliza do seu terceiro atributo, que é o seu onipotente poder. Ele se utiliza do seu poder e derrama através do seu poder a manifestação da sua glória, repreendendo todo o mal e nos fazendo alcançar aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Então nesta noite Deus determinou algo especial para você. Nesta noite Deus Ele te trouxe aqui, não simplesmente para ser mais um culto normal, mas Deus te trouxe aqui mais uma vez para se revelar para você e dizer: eu tenho algo especial para trazer para a tua vida, eu tenho algo especial que talvez você ainda não pode compreender, mas eu vou fazer chegar a
Ele nos conhece porque Ele nos criou. A Bíblia diz que Deus Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Mas quando Deus quis ou desejou criar a mim e a você, Ele se reuniu com a Trindade e Ele disse que esta criação não seria igual a que Ele havia criado. Ele disse que esta criação será conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A Ele será dado o que aos outros não foi dado. E ele não vai ser criado simplesmente com a palavra, mas nós vamos projetar. Sabe por quê? E você vai dizer junto comigo, olhe para a pessoa que está do seu lado. Quando Deus, diga assim, quando Deus te arquitetou de projetar, diga, quando Deus te arquitetou de projetar, Ele te fez um projeto infalível, indestrutível. Glória a Deus, sabe por quê? Porque Deus, no seu pensamento, Deus da criação, Deus queria formar um projeto para o louvor do seu nome, e um projeto que serviria para engrandecer o nome de Deus. Não poderia ser de qualquer jeito, deveria ser o melhor. E Deus fez. É um projeto indestrutível. Deus arquitetou a sua vida desde o princípio. E mesmo o homem pecando, Deus não desistiu do seu projeto. Deus fez várias alianças, foram 7 que foram quebradas. Mas a 8ª aliança, esta jamais poderá ser quebrada. Porque a Bíblia diz que não haverá outro sacrifício que possa salvar a humanidade do seu pecado, a não ser Cristo. É por isso que Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. É por isso que nós aqui estamos, porque nós acreditamos na palavra de Deus. E nós acreditamos de tal forma que nós a pregamos sentindo, glória a Deus, ela dentro de nós. Porque sabe o que é interessante? O interessante é que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não a lemos como um livro qualquer, nós lemos como um livro. E este livro que lemos, ele não fica na nossa mente, ele entra dentro do nosso coração. E quando ele entra dentro do nosso coração, nós lembramos do que diz a Bíblia, que nós, quando guardamos a palavra no nosso coração, nós nos esquivamos do pecado. Quando a palavra está guardada no coração, nós nos distanciamos daquilo que é errado, porque todas as vezes que nós temos a palavra gravada na tábua dos nossos corações, quando o inimigo ele bate na porta, quando o pecado ele tenta entrar em nossa vida, nós lembramos da palavra de Deus que diz que nós temos comunhão com Deus, e esta comunhão não pode ser perdida. Quando o inimigo, quando o pecado tenta entrar em nossa vida, nós lembramos da promessa que o Senhor nos fez, que é um lugar reservado, guardado no céu, que foi projetado por Ele. E Ele disse: olha, este lugar está pronto, está lá guardado. No dia certo eu vou voltar para buscar, porque o que eu quero é que vocês estejam aonde eu estou. Glória a Deus. É por isso que devemos guardar a palavra de Deus. Os que podem, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a começar no versículo de número 35. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que vive e reina para todo sempre, e a Ele eu sou grato, porque Ele é fiel na minha vida. Assim está escrito, irmãos: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem.
E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. O texto que lemos, eu acredito que os irmãos já conhecem, mas foi o que Deus colocou no meu coração. O Evangelho de Marcos nós conhecemos como um dos 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos, ele foi discípulo de Pedro. E Marcos, ele escreve quando depois que Pedro estava preso em Roma e lá foi morto, houve uma escassez da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho era pregado pelos discípulos de Jesus e pelos anciões que conheciam o Evangelho, e por medo de ser preso, houve esta escassez, não se ouvia mais falar deste Evangelho. Então Marcos foi procurado por alguns irmãos de Roma, e quando Marcos foi procurado, pediram para que ele relatasse o que ele conhecia, não porque ele viveu com Jesus, porque ele não andou, ele não foi discípulo de Jesus, mas Pedro havia revelado a ele os milagres, as curas e as mensagens que Jesus havia pregado. Então Marcos, ele vai se tornar o primeiro a escrever o Evangelho. Depois Mateus, que escreve o Evangelho, mas o Evangelho de Mateus é tomado por base o Evangelho de Marcos, ou seja, Mateus, ele observa o que Marcos escreve e ele começa também a escrever, e Lucas também assim o faz. É por isso que os 3 primeiros evangelhos é conhecido como os sinóticos, pela semelhança do que eles escrevem, porque Mateus e Lucas tomam por base o que Marcos escreve. O Evangelho de João já se destaca por si só, porque João, ele escreve de forma diferente dos demais evangelistas. João, ele escreve o Evangelho aonde ele poupa falar dos milagres de Jesus, para apresentar Jesus como o Filho de Deus, como a salvação do mundo. O propósito de João em escrever o Evangelho era outro, era apresentar Cristo como Senhor e Salvador desta humanidade. Mas quando Marcos escreve, ele não escreve, ele escreve de forma aleatória, e ele vai escrevendo conforme ele vai lembrando, e o Espírito vai introduzindo. E ele escreve o capítulo de número 4, e ele fala de algumas parábolas, e dentre as parábolas ele vai falar em que um certo dia Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia para ir para o outro lado, porque Jesus queria repreender os demônios que estavam na vida do jovem Gadareno. Então Jesus decidiu com seus discípulos atravessar para o outro lado.
Só que quando Jesus ele entra no barco, outros barquinhos também o acompanham. E quando ele chega no meio do mar, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. Mas a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco. E Jesus estava dormindo. E a sua cabeça reclinada estava sobre uma almofada. E o interessante é que nós podemos observar nos detalhes que Marcos escreve, é que quando Jesus ele entra no barco, Jesus não busca estar em qualquer lugar. Jesus busca o lugar correto e certo que ele deveria estar, porque Jesus sabe aonde é o lugar dele. Jesus poderia estar sentado em qualquer outro lugar, mas ele disse: não, eu vou para o meu lugar. E aonde é o meu lugar? É na polpa, é o lugar aonde o comandante da embarcação se colocava. Aí os historiadores vão dizer que esta embarcação era uma embarcação pequena, que comportava cerca de 13 a 15 pessoas. Era uma embarcação de pescadores. Era uma embarcação que tinha 8 metros de comprimento, 1,5 metro a 1,60 m de altura e 2 metros de largura. Jesus estava na polpa. Jesus estava no lugar correto, no lugar certo, porque quando Jesus entra no lugar, ele sabe o que está por acontecer. E enquanto os discípulos estavam preocupados com a tempestade, Jesus estava calmo, Jesus estava descansando, Jesus estava deitado. Por quê? Porque nada pode incomodar, porque nada atrapalha o sossego, porque nada interrompe a trajetória, porque nada pode atrapalhar o percurso que Jesus está fazendo. O nosso adversário, ele não consegue atrapalhar por onde Jesus chega, onde ele está, ou o que ele arquiteta fazer. Satanás não consegue atrapalhar. É por isso que Jesus estava descansando. Mas os discípulos ficaram preocupados. E o interessante é que se nós formos olhar a história de Jesus, nós sabemos que ele foi gerado por Maria, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Foi criado por José, que era carpinteiro. Jesus aprendeu juntamente com José a arte da carpintaria. Mas a Bíblia nunca vai dizer que Jesus era pescador. Jesus não conhecia, se formos olhar pela lógica humana, Jesus não entendia de embarcação, Jesus não entendia de navegação, Jesus não conhecia o mar como os outros discípulos conheciam, porque no mínimo 7 daqueles que ali estavam eram peritos, conheciam o mar e conheciam a embarcação e sabiam que todas as vezes que uma tempestade se levantava era uma reação de perigo, e eles ficaram ali preocupados. E Jesus, que de nada conhecia, estava descansando. Quando você pensa que Jesus não conhece daquilo que você está vivendo, você está enganado, porque Jesus conhece mais do que você. E por que você vai dizer: mas por que eu consigo e passo por tanta dificuldade? Porque se Jesus sabe, porque Ele permite eu passar por este processo. Porque independente do processo, o nome a ser exaltado não é o seu, é o dele. Porque independente da situação, a glória não é sua, é dele. Porque independente do que você está vivendo, o que Ele prometeu, Ele vai ser cumprir na sua vida. Então, independente da situação que você se encontra, o Senhor Jesus, Ele está descansando, porque Ele sabe que no momento certo Ele vai agir. Sabe por quê? Porque o interessante de viver na prova não é ver o tamanho da prova, é saber que você foi escolhido para viver a você uma prova pela qual você não tem a condição de suportar. Deus nunca vai permitir que você entre em uma situação pela qual você não tem condição de suportar. É só lembrar de Jó. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 42, você não vai ver Deus se revelando a Jó e dizendo: olha, Jó, foi eu que permiti você passar pela prova. Não. Você vai ouvir Deus dizer
que Deus deu testemunho dele, dizendo que ele era justo, fiel e temente a Deus. E por Deus acreditar nele, foi que Deus permitiu que ele passasse pelo processo. Mas Deus estava esperando do outro lado. É por isso que Deus vai dizer: toque em quem você quiser, mas você não pode tocar na vida dele. Aleluia. Porque eu sei que ele vai suportar, e da vida dele cuido eu, porque do outro lado eu tenho coisas maiores. Você não está entendendo, mas você vai dar uma glória bem gostosa agora. Quando Deus permite Jó sofrer o que ele sofreu, o Senhor já estava do outro lado aguardando ele, porque Deus sabia o que iria fazer na vida dele. O que ele havia perdido não haveria de se comparar com o que Deus estava por fazer. Então a perda que você teve não é nada diante daquilo que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Você perdeu hoje, mas não foi para ser envergonhado, não. Foi para que todos possam ver em você que a sua perca foi para te dar vitória em algo maior que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quando as pessoas pensam que nós seremos humilhados porque perdemos, aí nós nos lembramos de que os humilhados serão exaltados. Amém, aleluia. Eu até comecei com a Denise sobre isso pela manhã. Mas quando nós dizemos que os humilhados serão exaltados, não é que aquele que alguém humilha vai ser exaltado, não. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, que se dobra diante do Senhor, que acredita que Deus é o único que pode mudar a sua vida, este quando se humilha, Deus o exalta, Deus o engrandece, não para o louvor do seu próprio nome, não, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. Então você tem que entender uma coisa: se Deus permitir eu passar pela prova, é porque Ele está querendo que o nome dEle, através da minha vida, seja glorificado. Glória a Deus. E eu costumo dizer, irmãos, que viver a provação não é para qualquer um, é para quem Deus escolhe. Amém, Jesus. Então, se Deus escolheu que você vivesse o processo, fique em paz, acalma o seu coração e deixa Deus trabalhar. Então os discípulos ficaram temerosos, preocupados, tentaram tirar a água que entrava dentro do barco. O barco balançava de um lado para o outro, e o barco ia balançando a ponto de virar. E eles diziam, porque eles conheciam, eram peritos na arte da pesca, e eles diziam: se o barco virar, não tem mais jeito, ele vai afundar, e já não tem mais o que fazer. E eles ficaram preocupados, atônitos, temendo a morte, desesperançosos. Aí ele lembra que Jesus estava lá no barco. Aí quando lembra, vai até Jesus e diz: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer: homens de pequena fé. E Jesus dá ordem. E quando ele dá ordem, a Bíblia diz que o mar se acalma, o vento cessa e houve grande bonança. Mas o interessante, irmãos, é o que Jesus estava querendo passar para aqueles homens, é que eles deveriam entender uma coisa: se Jesus estava no barco, se ele estava na polpa do barco, que é o lugar do comandante, é o lugar daquele que conhece a embarcação, e se o comandante está dentro da embarcação, e se o comandante, em meio a uma situação como essa, ele não dará ordem de pular, e se ele está descansando, dormindo, é porque ainda tem recurso para mudar a situação.
do que estar acontecendo. Um certo dia, eu trabalhava no aeroporto, numa companhia aérea, e todos os anos eu viajava, porque ganhávamos passagens de graça. A minha esposa sempre teve medo de viajar, nunca quis. E eu convidava alguns amigos, a pastora Ademir, e juntos nós íamos e conhecemos algumas cidades do Brasil. E um certo dia, voltando do Rio de Janeiro, nós pegamos uma conexão em Brasília, para Brasília pegar um outro avião e vir para Maceió. E quando nós entramos na aeronave, partindo para Brasília, o comandante ele anunciou para que estivéssemos prontos para aterrissar. Só que o avião ele ficou dando voltas em torno do aeroporto. Como eu trabalhava na aviação, entendi que alguma coisa estava acontecendo. Os meus amigos ficaram preocupados, porque já fazia mais de meia hora e a aeronave não pousava. E eles ficaram preocupados. E eu conhecia, porque eu trabalhava. Ele se preparou. Ele conhece esta aeronave mais do que ninguém, porque ele se formou para ser piloto de avião. Ele tem várias horas. Ele tem muita experiência. Então, se ele não deu nenhuma ordem de emergência, é porque ainda tem recurso. Amém. É porque ainda está no controle. E se a aeronave perder o controle automático, ele tem capacidade de fazer alguma coisa no manual. Ele assume a responsabilidade porque ele tem esta condição. A gente só deve se desesperar quando ele disser a ordem de emergência, mas enquanto calado ele estiver de recurso. Jesus estava descansando e estava dizendo: se eu estou dizendo que não é para pular do barco, se eu ainda não disse que é para cair fora do barco, continua quieto, deixa o vento soprar, deixa as águas balançar, nada vai acontecer, porque tudo está no meu controle, está no meu comando. Sabe por quê? Porque eu fui quem dei ordem para que o mar fosse e existisse, eu dei ordem para que o vento existisse, tudo está no meu controle, tudo está no meu comando. Eu determino quando as coisas devem acontecer. Se eu estou aqui descansando, é porque ainda tem recurso. Deixa eu revelar uma parte profética da palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Eu não sei por que você, ou pelo que você está passando, no momento que você está vivendo, mas nesta prova você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está junto com você, dentro desta embarcação. E se Ele ainda está dentro do barco, é porque Ele ainda tem recurso. Ele vai mudar a história, Ele vai mudar o sentido, Ele vai mudar a lógica, mas a trajetória continuará sendo a mesma. Você vai chegar do outro lado sem nenhum arranhão, sem nenhum ferimento. E quando você atravessar, Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu para você. Não pula no barco, continua dentro da embarcação. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus não pulou do barco, é porque está trabalhando ainda, tem recurso. Ele não desistiu. Não se preocupa com a gravidade da situação que você está vivendo. Não se preocupe com o tamanho da prova que você está passando. Jesus está dentro do barco, está junto com você. E Ele está dizendo: eu tenho autoridade. E quando Ele determinou, a Bíblia diz que houve grande bonança. Por quê? Porque quando Ele abre a boca, a natureza reconhece quem é que está falando. Ei, quando Jesus disse: acalma-te, vento, aquieta-te mar, eles não pensaram duas vezes, eles disseram: vem esta voz, eu conheço, esta autoridade vem de cima, nós temos que parar, porque nada pode interromper a trajetória do Senhor. Aleluia, Deus. A missão de Jesus era chegar do outro lado e abençoar a vida de alguém que precisava. Mas o adversário quis atrapalhar.
Mas o que ele não entendia é que ele não pode atrapalhar, ele não pode mudar o percurso da onde Jesus já tem uma trajetória. Quando Jesus decide chegar em determinado lugar, aconteça o que acontecer, mas ele vai chegar do outro lado, ele vai chegar do outro lado, ele vai atravessar a dificuldade, mas vai chegar do outro lado inteiro. Do outro lado tem bênção para a tua vida. Continua dentro do mar. Não desiste da promessa. É dentro da embarcação que você vai receber o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz: o que poderá ser impossível a Deus? Nada é impossível a Deus. Não há nada impossível que Deus não possa tornar possível. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus. Aleluia. Então a bênção que Ele tem para você é maior do que você pode imaginar. Às vezes a gente acha, entende, que um livramento que Deus nos dá já é a bênção que Ele preparou para nós. Não. Aquilo foi só o começo. A Bíblia diz que melhor é o final do que o seu começo, porque o começo tem luta, no começo tem perseguição, no começo dá vontade de desistir, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Glória a Não Deus. se abalam, mas permanece para sempre. Amém. O salmista escreveu um salmo muito importante, e o salmista vai dizer que todos os anos o povo saía das suas casas, do lugar onde estavam, para ir para Sião, e para ir para Sião era uma viagem de 3 dias, e eles passavam por obstáculos diferentes. Eles tinham que atravessar o deserto, e o deserto é terra que quem não conhece não entra, e eles sabiam que no deserto tinha as serpentes venenosas, eles sabiam que no deserto tinha as tempestades que eram terríveis, e depois de tudo isso, depois de atravessar o deserto, eles passaram pelo vale de Baca, era o vale das lamentações, era o lugar onde ficavam os salteadores, aguardando o povo passar para roubar os seus pertences. E muitos, quando chegaram de frente a este lugar, pensaram em desistir, pensavam em voltar, mas um olhando para o outro dizia: não, nós não podemos voltar. Se juntos for... Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga assim: nós saímos juntos, e juntos nós vamos chegar em Sião. Diga assim: agora vamos fazer um pacto. Se eu me cansar, você me carrega. Se você se cansar, eu te carrego. Mas eu não vou deixar você para trás. Diga assim: eu não vou te deixar para trás. Eu não vou te largar pelo caminho. Eu não posso te deixar para trás. Mas vamos entrar juntos em Sião. E quando chegarmos lá, nós contemplaremos a grandeza desse Deus. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é Deus que vive para todo sempre. Oh, abraço, pecado. Você acredita que Jesus está dentro do barco com você? Com a permissão do pastor Ademir, posso pedir para os irmãos ficarem de pé? Amém. Eu queria que a minha esposa, se assim puder, louvar a Deus comigo. Por favor. Nesta noite, irmãos. Aleluia! Nesta noite, como uma voz profética, eu venho para abençoar a sua vida. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Posso? Os irmãos que têm um projeto, um propósito, vem aqui à frente. Os irmãos podem vir. Pastor Ademir liberou. Os irmãos, venham aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Aleluia! Mas vocês, em primeiro lugar, têm que acreditar.
É a sua fé que faz mover as montanhas. É a sua fé que faz Deus operar o impossível. Glória! É a sua fé que te faz alcançar o que Ele prometeu. Aleluia. Se é enfermidade, Ele tem poder para curar. Se é porta de emprego, Ele tem autoridade para abrir. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Glória! Glória a Deus. E Deus é tão grande, irmãos, que quando Ele abre uma porta e nós somos fiel a Ele, como foi falado pelo irmão Alex, fiel no dízimo, aí Deus ainda diz assim: fazer prova de mim, porque dentro desta porta que eu abri, eu posso abrir outra maior. Deus está dizendo: se eu te dei um emprego, que você ganha um salário mínimo, se você for fiel a mim, eu te abençoo dentro deste mesmo emprego e faço o teu salário dobrar. E se você continuar sendo fiel a mim, eu farei ele triplicar, eu farei ele quadruplicar. Por quê? Porque eu sou Deus. E Deus, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. E quando alguém pensa que limita a bênção de Deus sobre a nossa vida, eles não sabem o tamanho desse Deus. Aleluia, Deus! Então, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele fará cumprir toda a sua promessa. Agora você tem que acreditar. Você crê? Isso é uma questão de fé. Não sou eu quem vou fazer, porque eu não faço, mas eu creio no Deus que faz. Eu sou simplesmente um canal que Deus se utiliza quando quer e a hora que quer. Eu não tenho domínio próprio. Eu não faço quando eu quero fazer. Não. É Deus que faz. Eu só sou obediente à sua voz. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o irmão Alex, juntamente com o pastor Ademir, e nós vamos impor as mãos sobre estas vidas que aqui estão. Porque a imposição das mãos é bíblica. E a Bíblia diz: aonde nós colocarmos as nossas mãos, pelo poder do nome de Jesus, milagres acontecem. Então, se Deus é Deus, Ele fará milagres acontecer. Amém? Feche os seus olhos. E os que não vieram, estendam as suas mãos em direção a estas irmãs que aqui estão, porque você também vai orar, vai interceder para Deus fazer o impossível acontecer. Porque Deus é Deus de milagres e Deus se revela no meio do seu povo. Querido Deus, eterno Pai, já te apresentamos, Senhor, estas vidas que aqui estão. E neste momento em que nós estamos impondo as nossas mãos a estas vidas, acreditamos, ó Deus, no teu milagre, Pai querido e Pai amado. Sabemos que o Senhor é o Deus que faz, sabemos que o Senhor é o Deus que opera, sabemos que o Senhor é o Deus que repreende o mal. Pai, eu começo pelo poder do teu nome a repreender toda a enfermidade, eu começo a repreender todo espírito contrário, eu começo a repreender toda seta do mal, eu começo a repreender todo dardo inflamado do maligno, eu começo a repreender toda obra arquitetada para a destruição da vida dos teus filhos. Deus, entra com providência, entra com providência, entra com providência, entra com providência.
Senhor, comprove, Deus. Repreende esta enfermidade. Repreende, meu Deus, toda a seca. Abre as portas, meu Deus, que não se abriram ainda. Abre a porta, meu Deus, que precisa ser aberta. Entra, meu Deus, com a provisão, com a providência, com o milagre na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, na vida da tua igreja. Deus, opera, Senhor, o milagre especial. Opera, Deus, o milagre, Senhor, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Deus, entra com providência agora, Jesus, agora. É pelo poder do teu nome, é pelo poder do teu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, Senhor. Vai abençoando. Enquanto ela estiver cantando, você vai abençoando e orando pela vida dessa família que amanhã estará de volta para Maceió. Amém. Isso. Hoje a cidade de Maria, ela está sendo protegida pelo que foi ministrado. Essa cidade não será mais a mesma. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar. Será
Ele sabe o carinho, a humildade que eu sou, desde a jornada que nós começamos, né, pastor? E quando eu comecei a minha ligação com Ele, eu senti a presença de Deus quando Ele uma vez chegou no meu estabelecimento. Eu senti a humildade e o carinho dele, porque não tem como você crescer no reino de Deus se não tiver a humildade. E eu sinto o carinho dessa família, né? Eu sinto a possibilidade de estar em Matriz Camaragibe, trazendo essa mensagem para o nosso ministério, para o seu coração, para a sua casa. E vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor João. Será mais ainda que essa família estará para sempre conosco.